meus amigos e minhas amigas, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa. Eu tô bem também. Tô com saudade, mas se Deus quiser isso logo vai passar. Hoje a aula me empolga bastante porque ela é sobre um assunto que eu gosto muito, que são sobre as cartas de Paulo. Algumas cartas ali. Vamos falar sobre algumas, né? A gente vai falar sobre ser justo, ou nesse caso não. A gente vai falar sobre graça, sobre tomar a própria cruz, sobre Jesus no centro de tudo. Sim, coisas que às vezes a gente escuta falar bastante na igreja, mas nem sempre explicadinho ali, sabe? Nem sempre detalhadamente. Eu vou orar, a gente vai começar, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Pai, quero te pedir por cada pessoa que está assistindo essa aula ou não, Jesus, que o Senhor possa visitar, Pai, cada família, suprir as necessidades, Senhor Jesus. Curar aqueles que precisam de cura, Senhor Jesus. O Senhor possa ser com cada um, Jesus. Seja o centro dessa aula, Pai, que cada tópico seja inspirado em Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, Jesus. Paizinho, que o Senhor possa, Pai, agora, Pai, cuidar, Pai, de cada um, Pai, seja aqueles que estão precisando, Pai, de uma cura física, emocional, qualquer coisa, Pai. Eu creio que em Ti nós encontramos tudo o que precisamos, Jesus. É que eu te peço e te agradeço já, Pai. Agradeço, Pai, certo, porque o Senhor é um bom Pai, Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai começar sobre uma afirmação que Paulo faz lá na carta de Romanos, que ele fala que não há nenhum justo. Vamos ler comigo em Romanos 3:23. Pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, ou pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, essa carta foi escrita 60 anos depois da morte de Cristo. Então, assim, é um período recente. A gente vai ver que não foi um período tão longo assim entre a morte de Cristo e o início do ministério, das cartas ali de Paulo, tá bom? Essa afirmação, ela é uma afirmação um pouco estranha, tipo, de se entender de cara assim. Porque, para pensar, Paulo tá dizendo o seguinte: não há ninguém, não há nenhum na terra, não tá nem eu, nem você, nem ninguém, não há ninguém que seja justo. E todos estão destituídos, ou seja, e todos não têm acesso à glória, todos não têm acesso a Jesus, todos não têm acesso a Deus. A gente precisa entender duas coisas aqui. Importante que quando Paulo fala que todos são pecadores, quando ele está falando isso, Paulo está dizendo isso. Todos são pecadores. Não importa se é uma mentirinha ou uma mentira muito grande, todos são pecadores. Paulo não está usando isso como justificativa, sabe? Que nem às vezes a gente faz, ou a gente vê alguém fazendo assim, tipo, olha, já que todo mundo faz, por que não fazer? Já que todo mundo erra, por que não errar? Então, assim, a primeira coisa que Paulo não está fazendo aqui, de jeito nenhum, é dando uma justificativa para o pecado. Ele não está dizendo, já que todo mundo é pecador, logo eu posso continuar pecando também, já que todos não são destituídos da glória de Deus. Ou carecem da glória de Deus, ou seja, carecem de Jesus. A gente carece de Jesus até para orar. Nem orar a gente sabe. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não saberia nem lidar com Jesus, sabe? Dar uma palavra para Jesus, a gente não saberia. Mas, o segundo ponto que a gente tem que dizer aqui que é legal, é a palavra original no grego, que no lugar de carecem, a palavra é rustério, esse mesmo, esse nome estranho, que significa não atingir, Então, de uma maneira geral, o versículo deveria ser assim: pois todos pecaram e estão destituídos, e no lugar de estão destituídos seria, e não podem atingir a glória de Deus. Ou seja, e não podem atingir Jesus, e não podem se aproximar de Jesus, e não podem se parecer com Jesus, não podem fazer nada que tenha Jesus ali. Nada. Então o versículo original não é carecem, é não atingir. Aqui só traduziram diferente para ficar mais fácil para a gente entender. Mas a palavra no grego seria não atingir. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para a gente desistir de ser cristão? Tipo, já que todo mundo é pecador e ninguém vai atingir, se aproximar de Jesus, ninguém vai atingir a glória de Deus, por que a gente vai continuar sendo cristão? E é nessa chave que eu já giro e eu já vou para o outro tópico, que esse é legal, que é a graça. Para eu entender o que é a graça, eu preciso primeiro fazer isso que Paulo fez. Eu preciso entender o quão pecador eu sou. Eu preciso entender o quão falho eu sou e o quanto eu dependo de Jesus. Quando Paulo diz isso, Paulo não está usando uma justificativa para continuar pecando, ou que, já que ninguém vai alcançar Jesus mesmo, vamos viver de qualquer jeito. Não, Paulo não está dizendo isso. Ele só está admitindo o quanto, por ele mesmo, ele não merece Jesus.
o quanto por ele mesmo ele não tem a mínima capacidade de se aproximar de Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. E por que eu falei que o próximo é a graça? Porque a partir do momento que eu entendo, que eu e você entendemos que a gente é muito pecador, que a gente é muito vacilão, que a gente precisa muito, muito, muito de Jesus, só a partir daí, só eu entendendo o quanto eu sou pecador, que eu começo a entender o quanto eu preciso da misericórdia de Jesus. Beleza? Vamos abrir um parênteses aqui agora, uma outra historinha lá. Jesus vai visitar um fariseu. Chegando lá, vem uma mulher com um perfume, ela quebra esse perfume, que é um perfume muito caro, lá nos pés de Jesus, e ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e toda aquela cena muito, muito única, sabe? Dificilmente a gente vê isso. E o fariseu ele se incomoda com aquilo porque aquela mulher é uma mulher que ele, sabe, que os fariseus tratavam de forma ruim, podemos dizer assim. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre. De um jeito como, olha, ela não merece nem estar lavando seu pé. Mas lembrando que o fariseu era tão pecador quanto ela. E Jesus fala, depois que tudo isso acaba, Jesus fala para ele, ó, quem é muito perdoado, muito ama. Ou seja, Jesus não estava dizendo assim, ó, eu tenho mais perdão para um e menos para outros. Ele só disse assim, ó, ela só foi mais perdoada porque ela soube e entendeu o quanto ela é pecadora. Então assim, para eu entender que eu preciso da misericórdia de Jesus, eu preciso chegar para Jesus e admitir e entender que eu sou muito, muito dependente dele, que eu sou muito pecador. Então assim, todos nós, qualquer um, desde o pastor, desde alguém que mora aqui no Brasil ou mora lá na China, todo eu, ele ou qualquer outra pessoa, nós não somos merecedores da graça, nós não somos merecedores de Jesus de uma maneira geral. Nós não somos. Sabe, nós não somos justos o suficiente para atingir esse nível de intimidade com Jesus. E é aí que entra a graça. A partir do momento que eu reconheço que eu sou dependente de Jesus, eu procuro a salvação. Vocês já devem ter visto, ou vocês já fizeram isso. Alguém que confessa Jesus lá na igreja, que a gente chama de aceitar a Jesus, né? Que ali a gente podemos dizer ali que tem a pessoa entender o quanto não existe outro caminho além de Jesus. Jesus é o Salvador, é a salvação. A partir do momento que essa pessoa entende isso, que ela entende que ela é pecadora, que eu e você temos que entender que nós somos pecadores e que não existe pecadinho e pecadão, a partir do momento que a gente entende que nós somos pecadores, a gente começa a buscar a misericórdia de Jesus. Quando a gente busca a misericórdia de Jesus, a gente começa a entender o que é graça. E o que é graça? Graça, de uma maneira geral, significa é o favor imerecido. É o favor imerecido. A palavra graça, ela é falada mais de 100 vezes no Novo Testamento. Sabe, graça, graça, para você ver o quanto é importante. E Paulo, ele fala em 1 Coríntios 6:20, algo muito interessante. Que diz assim, ó, porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse bom preço aqui, ele pode ser substituído por um gigante preço. Sabe, Paulo não está dizendo aqui sobre um preço que qualquer um pode pagar. Não está falando um preço de dinheiro. Paulo está dizendo que Cristo na cruz, ou a obra de Cristo na cruz, o sangue dele, nos deu esse direito. Nos deu o direito de ser conhecido por Deus como filho, como amigo, ou seja, o favor, a graça, que é o favor imerecido, ou seja, o favor que nós não merecemos, foi comprado por Cristo. Ou seja, nós fomos alcançados pelas obras de Cristo. Então, a partir do momento que eu entendo o que é a graça, eu preciso entender o quão pecador eu sou. A partir do momento que eu entendo o quão pecador eu sou, eu começo a buscar o quanto eu preciso da misericórdia de Deus. Depois disso, eu começo a entender o que é a graça. Entendendo o que é graça, eu entendo que Jesus é muito, muito mais incrível do que eu imaginava. Porque a partir do momento que ele afirma que eu não mereço, que por mim mesmo, eu sozinho não alcançaria, não seria digno de alcançar ele, ele na cruz, com o sangue dele, ele na cruz, pela obra dele, ele me tornou filho, ele me deu esse direito. Então assim, lembre-se disso. A graça nada mais é de que as obras de Jesus te tornaram filho, te deram o direito de agora ser parecido com Jesus, de agora buscar Jesus, de buscar a salvação. Então a graça nada mais é que o favor que eu não merecia, mas Cristo conquistou para mim na cruz. Então assim,
A gente precisa entender isso. E Paulo ele fala muito sobre isso porque as pessoas tinham uma visão muito da lei. E o que era a lei? A lei era um conjunto de regras, um conjunto de que ali denunciavam as coisas que não poderiam ser feitas. Só que Paulo mesmo diz que elas não produziam vida, sabe? Não tinha tanta efetividade quanto é a graça. E eu fiquei pensando assim, cara, como explicar de uma forma prática a diferença entre a graça e a lei? E eu vou tentar aqui, eu espero que vocês entendam. Imagina que eu, Guilherme, conheço Jesus, pessoalmente. Eu espero que sim. A gente começa a andar numa caminhadinha, eu, Jesus e Deus, óbvio, já que ambos estão na mesma pessoa, a gente está andando. E aí ele me para e fala, tá vendo aquele buraco ali? Tá vendo aquela coisa ali? Não faz aquilo dali, porque aquilo dali é pecado. E aí eu ando mais um pouco e ele, olha, tá vendo aquela atitude ali? Não faça aquilo dali, porque aquilo dali é pecado. E eu vou andando e falo, olha Guilherme, para, tá vendo? Se você fizer aquilo dali, você vai morrer, porque aquilo dali não dá, aquilo dali é errado, aquilo é pecado. Aí chega um momento que Jesus vai chegar, vai me encontrar e eu vou encontrar uma outra pessoa. E nós vamos chamar essa pessoa de Espírito Santo. E Jesus fala, Espírito Santo, esse é o Guilherme, Guilherme, esse é o Espírito Santo. Guilherme, tudo aquilo que eu falei com você agora devagarinho, sobre não pisar, não fazer, esse carinha aqui, chamado Espírito Santo, ele vai desenvolver dentro de você agora essa vontade de não fazer ou de vencer essa vontade de fazer. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem o papel de tudo aquilo que a lei fala, de olha, não faz, não pisa, não toca. Ele faz isso dentro de mim agora. Então agora eu não tenho mais Jesus fisicamente, entre aspas, falando não faça isso, não faça aquilo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, me levando por essa jornada, sabe? Então a graça, ela dá mais vida por conta disso. Porque se antes os discípulos precisavam de Jesus ali fisicamente, ou lá na época de Moisés precisavam de um conjunto de regras, agora a gente tem o Espírito Santo falando assim, ó, não acho que seja legal. Olha, que tal a gente fazer isso? Ó, vamos melhorar nisso? Então a partir do momento que Jesus pagou o preço lá na cruz, agora eu e você temos o Espírito Santo, que vai desenvolver dentro da gente tudo isso que Jesus e que Deus falou ao longo da história da Bíblia e ele escreveu em diversos lugares. Escreveu lá para Moisés, depois Jesus falou isso várias e várias e várias vezes, e agora a gente tem isso dentro da gente, através do Espírito Santo. Então, olha que incrível que a graça faz com a gente. Ela não somente nos torna próximo de Deus pelo que ele fez, mas através do Espírito Santo, ela nos auxilia a parecer com Jesus. Tem noção disso? Que Jesus espera que você se pareça com ele? Que o Espírito Santo tá doido para te ajudar a se parecer com Jesus? Que Deus incrível, né? Que amor gigante, né? Então, essa é a graça. E essa é a diferença entre lei e graça. A lei, depois de um tempo, ela acabava levando você a, sabe, ela era muito mais punitiva do que produzia fruto de verdade. E isso não quer dizer que a lei era algo, como é que eu vou dizer? Algo que não foi feito por Deus. Claro que foi. Mas depois de Jesus, a gente tem acesso ao Espírito Santo. E você tem acesso a ele. Você tem acesso a ele dentro do seu coração. Tá bom? E o Espírito Santo, ele nos leva por uma caminhada que vocês devem ter ouvido falar, que a gente fala sobre tomar a nossa própria cruz. Se você nunca ouviu falar isso, bem-vindo a isso. Que fala sobre todo cristão deve tomar a sua cruz. Você provavelmente já escutou falar isso. Isso a gente vai ver melhor lá em Coríntios. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, a gente vai ver um pouco sobre isso. Uma coisa legal é que a Coríntios foi escrito 59 anos depois da morte de Cristo. Então, assim, é bem recente. Então, assim, Jesus morreu, 59 anos depois, Coríntios recebeu essa carta de Paulo, que Paulo escreveu enquanto morava em Éfeso. Enquanto nos últimos 3 anos ali de residência, enquanto Paulo morava em Éfeso, ele escreveu essa carta para Coríntios. A gente vai ler agora em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo bonito, né?
Paulo está dizendo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como eu consigo fazer que Cristo cada vez viva mais em mim, ou seja, que eu cada vez mais me pareça com Cristo, cada vez mais eu faça aquilo que Cristo espera, se a gente já aprendeu que a nossa natureza é pecaminosa? Se lá na nossa primeira lição, Paulo deixa bem claro que a nossa natureza não é justa, que nossa natureza sozinha não consegue chegar até Jesus. Então, como a gente vai... Como isso, sabe? Paulo ao mesmo tempo fala, ó, a nossa natureza não consegue. Aí depois ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que ele estava falando de se matar, pular de um prédio? Não. Paulo estava dizendo o seguinte, à medida que eu crucifico o meu eu, ou seja, que eu crucifico as minhas necessidades que eu sei que é pecaminosa, por exemplo, a vontade de mentir, a vontade de esconder algumas coisas, a inveja e alguns outros pecados, a partir do momento que eu vou crucificando o meu eu, crucificando a minha carne, ou seja, crucificando os meus desejos ruins humanos, a partir do momento que eu crucifico isso, eu vou alcançando essa coisa de não vivo mais eu, mas vivo Jesus. Ou seja, quanto mais eu crucifico o Guilherme, quanto mais eu nego a mim mesmo, mais parecido com Jesus eu vou ser. Isso a gente só consegue através do Espírito Santo. A gente já percebeu que qualquer coisa que precisamos fazer para Jesus ou por Jesus, a gente só consegue fazer de forma boa por causa do Espírito Santo, por causa da obra de Jesus lá na cruz. E não porque a gente é bom, porque a gente não é bom não, infelizmente. A gente vai se tornando pessoas boas através do Espírito Santo, através do que Jesus vai fazendo dentro da gente. Então a gente vai melhorando, o Espírito Santo ele vai desconstruindo algumas coisas e construindo outras. Dentre essas, ele vai desconstruindo a nossa carne, ou seja, através de negar a mim mesmo, de carregar a minha cruz. Isso é carregar a minha cruz, é negar a mim mesmo. Eu vou construindo um Jesus que vive em mim cada vez mais forte. Em 1 Coríntios 1,18, diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E para pensar um pouco. Imagina para uma pessoa que não entendeu aquilo que nós conversamos lá no início, sobre o homem ser pecador, sobre todas as pessoas não merecerem e carecer e serem, como é que eu vou dizer uma palavra que fique bem mais legal para a gente entender? De precisar de fato, de depender de Jesus. Imagina se esse ser humano ele não entende isso. Vamos inventar um ser humano qualquer aí, o Pedrinho. O Pedrinho não entende isso. Como o Pedrinho vai entender que ele precisa crucificar o próprio eu? Então assim, Paulo quando ele diz que não há nenhum justo sequer, e quando ele fala sobre crucificar a ele mesmo, ele também está falando algo bem legal. Ele está falando assim, olha, nós não devemos julgar o outro porque ele é um pecador, já que você também é. A única diferença é que eu e você entendemos isso que o Pedrinho ainda não entendeu. Que ele precisa de Jesus. Que ele precisa de Jesus para deixar esse lado pecaminoso dele. Então, nós não podemos julgar os Pedrinhos da vida que ainda não entenderam. Que ainda não entenderam o quanto eles precisam de Jesus. Pelo contrário, nós vamos ver mais para frente que a vida de Paulo, um dos motivos que queimava no coração de Paulo, o desejo de Paulo era pregar o Evangelho. Era pregar sobre Jesus. Para que essas pessoas entendessem o quão pecadoras elas são, o quanto nós precisamos da misericórdia e o quanto nós só alcançamos a misericórdia por causa da graça de Jesus, por causa da graça de Deus, que foi alcançada através da obra de Jesus na cruz. Então, se pararmos para pensar, olha que Deus incrível. Ele amarrou todas as pontas, sabe? Ele fez um caminho certinho para o homem entender que ele é pecador, para o homem entender que ele precisa da misericórdia, e essa misericórdia ele só consegue por causa da graça, e a graça a gente só consegue por causa de Jesus. Então, Jesus é o centro de tudo. E esse é o próximo tópico. Por que eu digo que esse é o próximo tópico? Você deve ter percebido que quando eu falei que nós devemos negar a nós mesmos, que nós devemos negar os nossos desejos de ser humano ruins, e que a gente consegue sim através do Espírito Santo, você deve ter percebido que eu falei que um dos motivos que fazia o coração de Paulo pular de alegria era pregar o Evangelho, de que somos pecadores, que tudo que eu falei gira em torno de quê? Isso aí, você acertou, Jesus. Tudo gira em torno de um ponto central, e esse ponto central a gente chama de Jesus. Por quê? Desde quando a gente admite lá que a gente é muito pecador,
até a gente começar a entender melhor a graça e até Jesus nos auxiliar no dia a dia, e depois vai ser um dia que nós vamos encontrar Ele, né? Que vai ser o dia que nós vamos poder abraçar Ele. Até esse dia, tudo se trata sobre Jesus. Tudo se trata por Ele e para Ele. Então, assim, tudo é sobre Jesus. E Paulo fala sobre isso melhor em Filipenses. Vamos ler juntos? Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Filipenses foi escrito 64 anos depois de Cristo, quando Paulo morava em Roma. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha como Paulo ele chegou num nível muito top de entender quem Jesus era. Olha isso. E ele deixa isso escrito pra gente. Que bom, né? Olha só. Paulo disse o seguinte. Ele fala, se eu morrer agora, eu encontro com Jesus. E tá bom. Glória, ele ficou super feliz com isso. E, cara, tem uma opção melhor que encontrar Jesus agora? Não tem. Mas ele falou, mas também, enquanto vivo, eu preciso estar vivo para que a palavra de Deus seja pregada. Por isso ele fala, morrer para mim é lucro, eu vou conhecer Jesus. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar sobre Jesus. Isso é o maior exemplo de cristocêntrico. O que significa isso? Cristocêntrico. Cêntrico significa centro, ou seja, o centro de tudo. E Cristo, obviamente, é Jesus. Então quer dizer que Jesus é o centro de tudo. Paulo chegou nesse nível. Ao ponto de dizer assim, ó, se eu morrer eu encontro Jesus, ou seja, eu encontro o centro de tudo. Mas enquanto eu viver, eu vou pregar sobre o centro de tudo. Então assim, a gente tem que orar cada vez mais para que nós possamos alcançar esse nível de intimidade com Jesus. A ponto de dizer assim, Senhor Jesus, enquanto eu viver, eu quero que as pessoas escutem sobre você. Mas quando eu morrer, quando você voltar e nos encontrarmos, ainda assim eu vou ficar muito feliz, porque eu vou encontrar você. Porque eu vou encontrar o Senhor Jesus, que é o centro de tudo. Então, quando Paulo ele fala sobre isso, quando Paulo fala sobre morrer para Jesus ou continuar vivendo e pregando, Paulo está dizendo, ó, esse é a melhor manifestação de entender o que é ser, o que Cristo é o centro de tudo. Sabe? Cristo é o centro de tudo precisa acontecer tanto enquanto eu viver ou enquanto eu morrer. Sabe? Lá na frente, quando eu tiver velhinho, que eu quero morrer velhinho, lá na frente, quando eu estiver morrendo, eu quero ter alegria no meu coração. É óbvio, né, que a morte traz tristeza. Mas a alegria no meu coração de saber que eu vivi uma vida que era ansiosa em encontrar Jesus. Eu vivi uma vida que esperava por Jesus. Ou seja, eu vou encontrar Jesus. Mas até chegar lá, eu também quero estar vivendo uma vida para Jesus, ou seja, pregando sobre ele. Sabe, como eu falei anteriormente, tem pessoas que ainda não entenderam o quanto elas precisam de Jesus. E a gente mostra o quão cristocêntrico nós somos quando a gente prega a palavra de Jesus para essas pessoas. Quando a gente mostra para essas pessoas esse amor que a gente encontrou em Jesus. Um amor que nos encontrou lá todo sujo, todo pecaminoso, todo quebrado, que era o que nós somos. Aí foi lá e nos tornou limpo e nos torna limpo cada dia. Pelo menos é o que ele quer e nós temos que buscar isso também. Então assim, esse é um amor muito incomparável, sabe? O amor que nos pegou sujo, que nos quer limpo cada vez mais e que nos quer encontrar um dia. Então nós temos que falar sobre esse amor para as pessoas, sabe? Esse amor, esse Jesus, ele merece ser o centro de tudo. Ele merece. Ele merece. E por último, deixa eu ver que é o último, se eu não me confundir. Cristo é a cabeça da igreja. Paulo fala bastante sobre isso em Colossenses. Paulo fala bastante sobre isso. Colossenses, essa carta foi enviada 64 anos após a morte de Cristo. 64 anos depois, Paulo estava falando sobre como Cristo, explicando melhor como Cristo deveria ser a cabeça. Sabe? Pelo que a gente reparou até agora, as cartas de Paulo, elas falam muito sobre as pessoas entenderem melhor o que é viver com Cristo. Porque às vezes as pessoas, por interpretar uma ideia errada, faziam uma coisa totalmente nada a ver, sabe? E não era isso que Jesus esperava. Então Paulo, todas as cartas, e eu te desafio a isso, esse é o dever de casa,
é você... Podemos começar por Colossenses. Leia Colossenses. É um livro muito curtinho e você vai gostar. Então, leia sobre ele. É um livro que tem poucos capítulos. É um livro que os versículos são bem pequenininhos e você vai entender o quanto as pessoas entendiam quem era Jesus errado. E se você entende quem é Jesus errado, toda essa jornada que nós falamos até agora sobre ser comprado por Cristo, sobre a graça de Cristo, sobre tudo isso, se a gente entende Jesus errado, nada disso a gente vai entender certo. Então a gente precisa entender Jesus da forma correta. E o ministério de Paulo era sobre isso, sabe? Sobre pregar as pessoas sobre esse Jesus. O Jesus da forma mais perfeita e correta possível. Primeira Colossenses, nem existe, só existe um Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha preeminência. Então, vamos lá para a gente entender esse versículo melhor. A gente já entendeu até agora o que Jesus fez por nós, sabe? É por isso que Paulo, é por isso que eu deixei para falar isso no finalzinho. Paulo nos chama às vezes, fala como um sentido de escravidão. Mas é um termo ruim falar isso, né? Falar tipo, escravos de Cristo, sabe? É meio estranho falar isso, né? Mas é porque a gente entendeu errado. Na verdade, quando Paulo fala sobre isso, quando ele fala sobre a marca de escravo de Cristo, era porque quando um escravo era comprado, ou quando ele era liberto, ou algo do tipo, enfim, os escravos eles recebiam uma marca. E essa marca dizia, eu pertenço a esse grupo, ou eu pertenço a essa pessoa. Quando Paulo fala que nós temos a marca de escravo de Cristo, Paulo está dizendo que Cristo nos marcou para que qualquer um, seja aqui na terra, ou lá em cima, ou lá embaixo, veja em nós essa marca, a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo. E Cristo, ele pegou todas as pessoas e criou uma comunhão entre essas pessoas. E essas pessoas que são marcadas por Cristo, elas são chamadas de igreja. Então a igreja nada mais é que um grupo de pessoas que foram marcadas por Cristo, ou seja, reconheceram tudo aquilo que a gente já conversou e foram marcadas por Cristo, que buscam que outras pessoas sejam marcadas, ou seja, sejam salvas, para que façamos parte dessa mesma família. E essa família tem uma cabeça, tem um líder, que não é o pastor. O pastor é apenas alguém que Deus colocou ali temporariamente. É Jesus Cristo. Então, o líder desse grupo dessas pessoas que são marcadas, eu e você, que fomos alcançadas por Cristo, é Jesus. E nosso papel aqui é que outras pessoas entendam isso, que só Jesus é a salvação, que não existe outro caminho além dele. E quando essas pessoas entendem isso, ela começa a fazer parte dessa nossa mesma família, que tem o mesmo líder, que é Jesus. Então, Paulo fala isso, Cristo é a cabeça da igreja. Fala, Cristo é a cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos. Olha que legal essa parte, ó. A Bíblia diz, e você já sabe esse versículo de cor, eu espero que você saiba, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Paulo depois fala que Cristo é primogênito? Como assim? Vamos lá, unigênito é o filho único. Ou seja, pais que têm um filho só, esse é o filho unigênito. Pais que tiveram mais de um filho, tiveram 3 filhos, 4, 5, 6, 8, 10, 12, que seja, o primeiro desses filhos é chamado de primogênito, que é o mais velho. Eu sou o irmão mais velho aqui de casa, então eu sou o primogênito. Só que aí, quando Deus fala que Jesus veio como unigênito, aí depois Paulo fala que ele subiu como primogênito. Agora. Porque a partir do momento que ele sobe de volta, ele não sobe mais como unigênito, mas como primogênito, o primeiro de vários, o primeiro de muitos. Ou seja, o primeiro, o mais velho, que sou entre eu, você e tantos outros. Então, Jesus foi o primeiro que subiu, ou seja, chamado de primogênito, para que eu e você, depois que nós formos subir, quando a gente for lá morar com ele, nós vamos entender que, graças ao primogênito, nós temos o direito de ser chamado de família de Cristo. Nós temos o direito de ser chamado de um em Cristo. Então, Jesus vem como um unigênito, depois ele sobe como um primogênito, para que eu e você fôssemos herdeiros dessa promessa, de que um dia vamos morar com ele. Então, olha que trabalho completo que Jesus fez. Jesus não apenas veio e falou assim, ó, se vira aí agora vocês. Não, ele deixou tudo completo.
Ele é até hoje o líder da igreja, ele é até hoje o cabeça da igreja. E mesmo depois que a igreja subir, que eu e você fomos morar com ele, ainda assim vai se cumprir outra promessa dele, de que ele seria o primeiro de muitos, tá bom? Eu tô finalizando. Eu espero que você tenha gostado. E mais importante, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas, que você entenda melhor o que é a graça, que você saia daqui amando mais Jesus, porque você viu que ele fez um trabalho completo, ele fez um trabalho completíssimo, ele não deixou nenhum buraquinho, nenhum ponta solta. Jesus fez tudo perfeito. Jesus fez uma obra completa e eu e você só temos que viver isso para um dia encontrar ele. Olha que legal que vai ser. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa aula, Pai. Pai, que nós possamos viver, Pai, para te encontrar um dia, Pai. Enquanto estivermos aqui nessa terra, Pai, que seja, Pai, para se parecer com o Senhor e para pregar o Evangelho. Para que as pessoas entendam, Pai, que só existe o Senhor como caminho correto. Que qualquer outro caminho só vai levar a sofrimento e tantas outras coisas, Jesus. Muito obrigado, Paizinho, por tudo, Senhor Jesus. Abençoa agora cada pessoa, Pai, cada família, Jesus. Muito obrigado, Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. E Jesus é nosso Salvador. Não é o Batman, não é outro herói. Jesus é nosso maior herói. E ele vai ser para todo sempre. Um beijo, tchau.